Vamos então passar para o nosso estudo bíblico aqui de quarta-feira. E o assunto aqui não é bem o que eu tinha programado, né? Eu fiz um programa anterior para esses estudos de quarta-feira, não é que nós não vamos começar nenhuma série, mas essa semana teve um irmão da nossa igreja que me perguntou a respeito da vontade de Deus e sobre o relacionamento com Deus, né? Como é que se dava o nosso relacionamento com Deus, principalmente que nós falamos de vontade de Deus, né? E às vezes surge aquela assim, às vezes falar é fácil, mas encontrar realmente, né, a vontade de Deus e relacionar-se verdadeiramente com Deus. Então eu quis trazer hoje, mais uma vez, aos irmãos, falarmos sobre relacionamento, né, com Deus. E eu vou pegar só um pequeno trecho da Escritura, que é o principal mandamento. Quem se lembra qual que é o principal mandamento, meus irmãos? Qual que é o principal mandamento segundo Jesus Cristo? Vamos lá para Marcos 12? Abra sua Bíblia, Marcos 12. E nós vamos ver o verso 29 e o 30. E o próprio Senhor Jesus, né, fala ser o principal mandamento. Estou com o meu slide, queria ter colocado o slide lá, só que ele está tão feio, está mal acabado, então eu resolvi não usar ele não. Eu vou usar ele só para mim aqui, só para me guiar mesmo. Marcos 12, versos 29 e 30. O principal mandamento. Marcos 12, 29 a 30. Vamos ler juntos? Marcos 12, verso 29 e o verso 30, que diz assim: Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Pai, o teu povo se reúne aqui mais uma vez para estudar a tua palavra. Ó Deus, e diante de nós, uma porção tão pequena, Deus, 2 versos, mas 2 versos tão ricos. Ensina-nos, Deus, a esta noite meditarmos sobre o nosso relacionamento com o Senhor, sobre aquilo, Deus, que é exigido daqueles que se chamam cristãos. E usa-nos, Deus, usa esse momento para que aprendamos mais sobre como nos relacionar com Deus e como estar realmente no centro da vontade do Senhor. Essa é a nossa oração. Oramos, Deus, humildemente, colocando diante do Senhor a nossa dificuldade de compreender e a necessidade de que o Espírito aplique a palavra em nosso coração. Oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto ele é muito oportuno para falar de relacionamento com Deus, porque nesse texto aqui ele está expresso exatamente o tipo de amor que nós devemos a Deus. Né? Qual que deve ser o nosso relacionamento, a forma de nos achegarmos mais próximo de Deus. E ele apresenta, meus irmãos, assim, um amor tão forte. Às vezes, eu não sei se você já teve a sensação assim, de ter passado tantas vezes por um verso bíblico, aí de repente num dia você para, se atenta assim, falando: nossa, mas isso aqui é tão grande, né? O amor que está sendo pedido aqui é algo que realmente nos constrange, irmãos. O nosso relacionamento com Deus, ele realmente é algo, assim, a pessoa que encontra com Deus, ela deveria realmente de se importar em ter uma mudança de vida tão forte, de realmente viver esse amor intenso que nos consome, que nos faz mudar posicionamentos, mudar desejos. É isso que esse texto está nos chamando. Há um relacionamento com Deus que nos faz definitivamente deixar todas as outras coisas em segundo plano, deixar todo o resto como
coisas que depois nos serão acrescentadas, e se voltar realmente ao Senhor. O problema é que a gente olha um texto como esse e vê esse amor que é exigido, e aí surge aquela pergunta: rapaz, será que eu estou amando assim? Será que de forma prática, e é bom lembrar isso, porque quando nós falamos de amor, a nossa sociedade latino-americana, né, ocidental em geral, a gente só pensa no amor como aquele sentimento, né? Ah, os namorados que se amam, né? Às vezes até confundimos, por exemplo, né, quando um casal vai fazer sexo, né, eles falam, não, estão fazendo amor. E a gente acaba tendo essa ideia ocidentalizada de amor, né, como se fosse uma paixão, um sentimento, quando na verdade o amor na Bíblia, ele é extremamente prático. Não existe amor que não seja demonstrável. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus prova o seu amor por nós, e ele faz isso como? Enviando seu filho. Né? Ou seja, o amor, ele é palpável, ele faz algo. Ele não é um amor de palavra, ele não é um amor de sentimento, e nem mesmo momentâneo, mas ele é algo que se desenvolve na prática da nossa vida. E, sabe, às vezes a gente está tão envolvido, a rotina da nossa vida nos envolve tanto, que tem dias, meus, que é possível a gente passar assim o dia inteiro tão frio espiritualmente, que as coisas de Deus passam desinteressadas. A gente passa um dia inteiro sem se interessar pelas coisas de Deus. Por exemplo, é possível passar um dia sem nem se lembrar de orar, sem nem ter vontade de pegar a Escritura e ler. Eu sei que você sabe disso. É perfeitamente possível. Porque às vezes nós estamos assim meio que desinteressados das coisas de Deus, mais interessados nas nossas coisas. E eu queria te chamar então a explorar o significado do amor a Deus. O amor que Ele nos chama a ter, esse amor que nos chama a amá-lo com tudo que somos e a viver realmente para esse Deus. Esse texto está num momento muito interessante. Nós estamos aqui em Marcos, já no finalzinho, né, do ministério de Jesus. Ele já está ali junto com líderes em Jerusalém, já está caminhando para a cruz, né? Em questão de alguns capítulos, nós vamos ver a crucificação de Jesus Cristo. Ele está no meio desses religiosos. De repente, um escriba, né, ele se levanta impressionado com a sabedoria de Jesus. Jesus, ele dá uma grande aula, né, lá no templo. Ele mostra realmente naquele momento como ele é o Cordeiro perfeito. Ninguém achou nenhum defeito, ninguém conseguia questionar a doutrina de Jesus, porque ele foi perfeito em todas as suas respostas, e o seu ensinamento, a sua sabedoria chamou a atenção, e de repente esse escriba fala assim, Senhor, qual que é o maior mandamento? O tamanho, a impressão, como ele ficou impressionado. E Jesus responde. E é interessante que Jesus responde, ele não responde assim, tipo, eu imagino algumas pessoas que ouviam Jesus impressionados e esperavam da boca de Jesus uma nova doutrina, né? Esperavam que ele trouxesse, talvez, algum ensinamento muito diferente, algo. E quando esse escriba pergunta qual é o maior mandamento, que Jesus faz? Jesus cita Deuteronômio. O texto que nós estamos lendo aqui, esse ouve, ó Israel, na verdade, ele é um texto de Deuteronômio 6. E é um texto muito importante para os israelitas, porque era a declaração maior de fé daquele povo. Esse Deuteronômio 6, de 4 a 5, é o que eles recitavam para dizer assim, olha, existe apenas um Deus, né, enfatizava essa ideia do monoteísmo, enquanto outras nações acreditavam em vários deuses, eles dizem, olha, existe apenas um Deus, e a esse Deus nós devemos devotar o nosso amor de forma integral. E Jesus Cristo, então, olha ali, e numa pergunta tão importante, num momento tão importante, ele centraliza, ele condensa toda a lei e os profetas, toda a Escritura, nesse Shema, né, nessa declaração de Israel. O que ele está fazendo? Ele está confrontando uma religiosidade superficial do tempo dele, ao mesmo tempo que está
chamando Deus para o centro, enfatizando a continuidade da aliança. Nós poderíamos falar muita coisa que está envolvida aqui. Essa continuidade da aliança, a ênfase no amor de Deus, a ênfase na continuidade de uma doutrina, e aí vai. Nós poderíamos ficar aqui um tempão falando de tanta coisa que está sendo enfatizada aqui. Mas há uma razão, né? Sem dúvidas, esse é o texto mais importante. Eu quero pegar só o que nos importa aqui. O Shema, ele é um lembrete do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento que Deus tem com o seu povo, e Jesus então está dizendo isso. Olha, embora a obra de Jesus não seja uma simples reforma da igreja, ele não veio só fazer isso, ele mesmo diz que não se põe vinho novo em odre velho, então ele não veio só fazer uma reforma, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, eu vim em nome de Deus, e o que eu quero enfatizar com vocês é esta mensagem, né, o que nós devemos entregar, como é o nosso relacionamento diante de Deus. E aí, ele cita o Shema, verso 29, dá uma olhada aí, ele diz assim, né, respondeu Jesus, o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas volta lá, só para nossa curiosidade, vai lá Deuteronômio 6, e alguém lê para nós o verso 4, e olha como é que ele está citando exatamente o mesmo texto. Dá uma olhada lá, alguém quer encontrar Deuteronômio 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mesma coisa, tá vendo? Jesus, ele meio que fala assim, sabe qual que é o principal mandamento? Vocês já sabem. Só que só falta vocês praticarem ele, né? Mas vocês já sabem qual é. E aí, ele fala desse amor, desse mandamento, e aí como é que se desenvolve esse amor? O verso 30, não precisa, volta lá não, mantém o Deuteronômio 6 isso, Antônio. Porque o verso 30 ele fala assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Leia, seu Antônio, Deuteronômio 6, 5. Vê se não é a mesma coisa. 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Está vendo que é a mesma coisa, porém Jesus acrescenta entendimento. E aí há uma discussão de por que Jesus acrescenta, né, a palavra entendimento. Alguns dizem que é porque ele está seguindo a Septuaginta, que é uma tradução grega antiga. Outros já dizem que é por causa da influência, né, o pensamento grego já tinha essa ideia de que o coração era mais voltado para as emoções. Então Jesus acrescenta o entendimento, que também faz parte aí da ideia do Shema original. Vamos olhar por partes o verso 30. Deixa sua Bíblia aberta lá no Marcos 12, verso 30. Olha só, ele começa dizendo assim, vamos olhar as partes desse texto. Como que nós devemos amar a Deus? Ele começa, amarás, pois, por que está o pois aqui, né? Senhor nosso Deus é o único Senhor, por isso amarás. E o amarás aí, meus irmãos, no idioma grego, né, agapesseis, a palavra, ela está num tempo verbal muito interessante, que a gente meio que não tem no português, né? Ele está no futuro indicativo ativo, que no idioma original, ele traz a ideia assim, eu amo hoje, eu vou amar amanhã ainda mais, depois de amanhã eu vou amar ainda mais, e assim eu não tenho limite para o crescimento desse amor. Eu não sei, como é que a gente falaria isso em português? Não sei, eu acho que é amarás mesmo, né? A gente não tem outra forma de expressar isso no nosso idioma. Mas a ideia é essa, é um amor, naquela ideia, olha, eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo Ele mais hoje do que eu amava ontem. E amanhã eu vou amar mais do que eu amava hoje. E esse é um amor que não para, que cresce. Cada vez que eu descubro algo mais sobre Deus, à medida que eu vou vendo mais, eu vou vivendo mais a maravilha de Deus, eu vou crescendo nesse amor. Então, ele já começa dizendo assim, o amor que você deve ao seu Deus, ele não é um amor medido.
Mas o amor de Deus, o cristão, o crente, ele não põe nada acima de Deus. Não existe nada. Nós, às vezes, corremos muito, né, para falar de família, e é importante, nós vivemos tempos perigosos, né, a família está sendo atacada, mas alguns pregadores falam de um jeito que corre o risco até de falar que a sua família está acima da sua devoção. E jamais, nada está acima da nossa devoção a Deus. É isso que o amarás significa. O amor que nós devotamos ao nosso Deus, ele não deve ter outro competidor. Nada tem que estar ali. Se eu amo mais a minha casa do que a Deus, eu estou em pecado. Se eu amo mais a minha esposa, meus filhos, do que a Deus, eu estou em pecado. Nada toma o lugar do meu Senhor. Se eu amo mais uma vida boa do que a Deus, eu estou em pecado. E às vezes eu acho que é isso que alguns teólogos da prosperidade não percebem, né? Se eu amo mais o meu bem-estar do que a Deus, eu estou em pecado. Eu creio que essa noção, meus irmãos, fez muita gente se ajoelhar diante dos leões e cantar louvores a Deus enquanto eram despedaçados no passado, né? Essa noção de que, olha, não há nada que supera o meu amor por Deus. É difícil aqui, só aqui a gente já toma um soco, né? Só aqui a gente já toma um soco no peito, porque é muito forte, é muito forte. Amarás, pois. E aí ele afunila. Amarás, pois, aí para nos dar certeza do que ele está falando. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Ou seja, a direção é aqui, né? É essa. E outra coisa que talvez a gente não percebe aqui, a estrutura também, como Deus falou, no idioma, algumas posições e finalizações dão ênfase na frase, e a forma como está construída aqui é enfático para dizer exatamente isso. Ó, não tem dúvida, esse amor aqui é só para o Senhor. Você não precisa imaginar mais nada no entorno desse amor. Ele é só, amarás, pois, o Senhor teu Deus. E aí, fica um parênteses maravilhoso aqui. É bom demais saber, né, meus irmãos, que Ele é o nosso Deus, né? Nós somos dele, mas Ele também é nosso, no sentido de que nós somos povo dele, né? Então, assim, essa noção de que, olha, esse Deus é o meu Deus, é o Deus que me tirou da escravidão, é o Deus que me livrou do inferno, é o Deus que enviou Jesus Cristo, que provou o seu amor para mim. Então, todas as justificativas da obra de Deus, eles apontam para assim, olha, nós devíamos esse amor. Nós realmente estamos em dívida em relação a esse amor. E aí ele continua falando assim, olha, você vai amar, né, desse sentido, um amor crescente que não tem fim, não tem obstáculos, que é direcionado unicamente a Deus. E aí ele começa a falar de nós. Você vai amar como? De todo o teu coração. Essa aqui. E o coração, talvez para nós, tem essa conotação de emoções, né, de tudo, mas o coração, no pensamento hebraico, meus irmãos, no pensamento grego, ele é o centro de todo ser humano, pensamento hebraico mesmo, estou confundindo. Ele é o centro de todo ser humano. As emoções, para o hebreu, geralmente está ligado às entranhas, né? Quando vai falar de emoções, né, ele fala das entranhas. E faz sentido, né? Quando a gente está muito emocionado, o que desarranja é o estômago, né? Então, para o hebreu, essa ideia das emoções tem mais a ver com isso. Quando ele fala coração, é como se ele dissesse assim, olha, por exemplo, Provérbios não fala que de tudo que nós temos que guarda o coração, né? Então, assim, é o centro, é o que nos comanda, é o centro do nosso ser. É como se ele falasse assim, olha, você tem que amar a Deus com todos os seus afetos, com todas as suas motivações. Tudo que você tem que desejar a Deus não apenas por obediência, mas de forma genuína, ardente, com o seu ser. Não é um amor fingido,
Não é um amor da boca para fora, mas é do coração. É o domínio do seu corpo, ele tem do seu ser, ele tem que estar apontado a Deus. E o seu amor tem que vir daí. Não é só falar que ama a Deus. Mas olha, toda a sua vida tem que estar direcionada para lá. Tudo que você faz, tudo que você vai fazer, tem que ser motivado por esse amor. Tudo que eu vou construir, tudo que eu vou planejar, tem que ser motivado por esse amor. Esse é o significado de todo o cardiam, né, de todo o coração. Essa ideia de, olha, todo o seu ser precisa desejar esse amor e amar de forma verdadeira. E ele continua, de todo o teu coração e de toda a tua alma. A alma aqui indica a vida ou a existência, né? Quando Deus sopra o fôlego, Adão se torna alma vivente, né? Então, a alma traz essa ideia, implica assim, eu tenho que entregar minha vida a Deus. Tudo, todos os meus caminhos. Eu preciso reconhecer que a minha existência pertence ao Senhor. Se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, se eu vou para frente, se eu vou para trás. Tudo isso tem que ser entregue ao Senhor. Eu preciso viver grato, submisso, entregue. Esse é o sentido de confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele. É isso. Esse é o amor que está sendo exigido. O centro do seu ser tem que desejar e a sua existência tem que ser vivida para esse amor. Eu tenho que viver para isso. É dessa forma que eu estou chamado. Então, todo o coração, toda a tua alma, depois ele acrescenta, de todo o teu entendimento. E o entendimento aqui é a intelectualidade mesmo, é dianoia, né? Tem a ver com o intelectual, com o raciocínio, com a compreensão. Eu preciso entregar a Deus, como Paulo fala, um culto racional. Então Deus está chamando, me ama com todo o centro do seu ser, entrega a sua existência para mim, e faz isso consciente, entendendo o que você está fazendo. Ou seja, amar de todo o teu entendimento implica em conhecer a Deus por meio da palavra. Amar saber quem Ele é. Ter prazer em aprender cada dia mais sobre quem é o nosso Deus. É um amor intencional, estudioso, fundamentado na verdade, que te dá prazer de ler o Evangelho e saber mais de Jesus, em ler e saber mais de quem é Deus, de todo o teu entendimento. Busca conhecer o Senhor, tenha prazer em saber quem Ele é. Eu falo que o crente, o cristão, né, deveriam ser, como foram no passado, os melhores cientistas do mundo. Porque os únicos que olham para o universo e falam assim, quem criou isso foi Deus, e Deus se deu a revelar, são só os crentes. Então o entendimento de quem Deus é, do que Ele fez, das maravilhas dEle, isso está envolvido na forma como nós somos chamados a amar a Deus. E aí ele termina falando para amar de toda a nossa força. E força aqui tem a ver com energia, com poder físico. Então, o que é isso? É meio que o arremate. Você vai dedicar suas ações, suas habilidades, seus dons. Você vai envolver tempo e esforço. Amar a Deus envolve coisas como, por exemplo, vim aqui ontem, né, seu Tião? E botar a televisão no lugar ali, é dedicar tempo. Nós fizemos isso ontem, o seu Tião, por isso que eu estou trazendo exemplo. Envolve isso. Envolve dedicar um tempo para fazer uma visita e levar a palavra do Senhor para uma pessoa que precisa. Ou seja, tudo que envolve servir ao Senhor, glorificar a Deus com os nossos atos cotidianos, com as coisas que fazemos, tudo isso está envolvido. Irmãos, olha o tamanho do amor que nos é exigido. Nós devemos amar e continuamente continuar amando o nosso Deus. Somente a Ele esse amor é devido. Existem outras proporcionalidades de amor que o marido entrega à sua esposa, que os pais entregam aos filhos e por aí vai, né? Que amigos entregam para si, que irmãos entregam para si. Existe uma proporcionalidade muito grande desse amor,
Mas esse tipo de amor aqui, somente a Deus, porque é o amor que vai do centro do meu ser, que brota realmente de dentro, que entrega toda a sua existência, que faz isso de forma racional e que trabalha para mostrar esse amor. Então, é difícil, né, meus irmãos, quando nós olhamos um texto como esse, olha o tamanho, olha a expressão do relacionamento de Deus com os seres humanos, o que é exigido de nós, né, o que nos é chamado. E você sabe que nós temos um exemplo desse amor? Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, verso 5. Vamos ler o verso 14 e 15. Olha só, o exemplo desse amor. E as primeiras palavras desse verso são maravilhosas. 2 Coríntios 5, verso 14 e 15. Nós vamos ler juntos. 2 Coríntios 5, verso 14 e 15. Vamos ler juntos? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós temos um exemplo de um amor sacrificial, né, meus irmãos? Um amor que se entregou com todo o seu ser, em obediência, que amou a ponto de se entregar à morte de cruz. E ele fez isso com uma razão. E a razão é o principal mandamento. Porque o que o principal mandamento nos chama? A não vivermos mais para nós mesmos. Mas vivemos para quem? Para Ele. E Cristo morreu para quê? Eu leio os textos dizendo, para que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus, Ele deu seu Filho por nós, revelou esse amor sacrificial, esse amor incondicional, que não pensa medidas, né? Que não se mede. E esse amor, ele deve nos constranger, meus irmãos. E olhando para esse amor, é que nós devemos moldar o nosso amor, né? Dia após dia, e moldando o nosso amor. Sabe, esse principal mandamento, ele nos chama a uma mudança de conduta. Talvez o grande chamado desse texto, ele é importante demais para nós hoje, porque nós vivemos tempos, como eu disse, meus irmãos, que é muito fácil se desinteressar das coisas de Deus. O problema é que o desinteresse em relação às coisas de Deus, ele revela, na verdade, um coração que não compreendeu quem é Deus, e nem o que ele fez, e nem aquilo que ele demonstrou, e nem o amor dele que foi palpável por nós, foi real. O amor de Cristo não é uma história. O amor de Cristo não é algo que ficou no passado. O amor de Cristo foi real, tão real que ele foi tocado. Tão real que ele pisou nessa terra. Então esse texto, meus irmãos, a questão que fica é: como que nós nos relacionamos com Deus? O que é o nosso relacionamento com Deus? É essa entrega total, realmente incondicional. Eu lembro quando Jesus falando na igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, verso 4, o que ele diz? Eu tenho, porém, contra ti que abandonaram o quê? Primeiro o amor. Então, sabe, o que é o abandonar o amor? Né? É essa falta de fervor, é o desinteresse, é o deixar realmente de viver esse amor de forma prática. E demonstra, né, que existe algo errado na nossa vida. Esse texto nos ensina muitas coisas. Esse texto nos ensina que nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus que seja diário, sabe? Todos os dias. Oração, leitura, tudo isso é essencial para o nosso relacionamento com Deus e para nos lembrar que há um Deus.
Por que eu preciso ter um contato diário com a palavra do Senhor? Porque o mundo vai muitas vezes tentar dizer que não existe um Deus. Então eu preciso lutar contra esse impulso natural do ser humano de dizer não a Deus. Eu preciso lutar com isso. E como que eu luto com isso? Com esse contato diário. Palavra do Senhor, oração. Eu preciso saber examinar as minhas prioridades. O que tem sido à frente da minha vida? Nós fazemos bem em perguntar o que tem ocupado o centro do meu coração, dos meus pensamentos. O que me preocupa durante todo o dia? Tem algo que realmente está assim, ocupando o meu coração e minha mente, as minhas ações, o meu esforço, que não seja Deus? Tem algo que tem me incomodado a tal ponto de que eu não consigo mais amar a Deus como eu devo amar a Deus? Examina, meu irmão, as suas prioridades. Veja, porque pode ser que você esteja fraquejando nesse amor. Dedica mais dos seus talentos, dos seus recursos. Sirva a Deus com seu tempo. Tire realmente momentos onde você diga, hoje, agora, nesse momento, eu vou servir ao Senhor de forma objetiva. Vou fazer algo. Vou me dedicar a um dom que Deus me deu. E vou entregar esse tempo. E seja fervoroso nesse serviço. Se entrega mesmo. Não permita que a rotina, que o dia a dia, te leve à apatia, te faça se esquecer de Deus durante o seu dia. E lembre-se, meu amor, você tem um exemplo. E esse exemplo é o exemplo que falou assim, não, você não está conseguindo? Você está cansado e sobrecarregado? Por algum motivo você não está servindo de forma perfeita? Vinde a mim. Se encontra com Ele. Abraça realmente Ele. Entrega verdadeiramente. Ama de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Transforma a sua vida para que Deus seja a prioridade de todos os seus relacionamentos. Porque esse é o amor que nós somos chamados a amar. E esse amor é impossível, meus irmãos, que ele não se manifeste em devoção genuína, em prática, em realmente a minha vida mudada. É impossível eu amar desse jeito sem que realmente eu não exiba na minha vida os sacrifícios que eu faço em prol desse amor. Coisas, meus irmãos, que resultam em plenitude e alegria em Deus. Eu não vou me alegrar em mais nada, eu vou me alegrar em Deus, que é a verdadeira alegria. E conta com Jesus para isso. Ele é a prova prática do amor de Deus para nós. Então, se pergunta essa noite, né? Como é que você tem demonstrado esse amor? Na sua vida, realmente, é muito difícil responder assim, como que é o meu relacionamento com Deus? É difícil no sentido de que é tudo isso aqui. É tudo isso que nós somos chamados. Então, assim, realmente, procura na sua vida, observa a sua vida, busque mais relacionamento com o Senhor, peça a Ele realmente que elimine qualquer ídolo do seu coração. E apesar de parecer muito, a verdade é que amar a Deus acima de todas as coisas é abençoador, meus irmãos, é libertador. É libertador. Porque aí eu passo a entender que a minha vida não está nas minhas mãos. Eu passo a compreender que a minha vida está nas mãos de um Senhor, de um Deus. E eu posso amar Ele. Eu posso me entregar a Ele. Eu posso sem reservas. Eu não preciso me preocupar, pois uma coisa não brota do relacionamento com Deus: prejuízo. Você pode ter certeza que prejuízo não brota. Só brota alegria, só brota frutos, né, da fidelidade. Parece muito grande, mas com Jesus Cristo e com disposição para mudar uma vida, meus irmãos, nós nos relacionamos assim com Deus. Não é pequeno, é muito grande. É muito grande. Mas nós somos novas criaturas, né, meus irmãos? Para quê? Para abraçar coisas grandes mesmo. Né? Nós somos tirados do lamaçal, né? Fomos tirados do monturo. Para quê?
para abraçar coisas grandes. E coisas grandes não é casa nova, não é carro novo, não é isso. Coisas grandes é conhecer a esse Deus aqui. Esse Deus que nos chama a esse relacionamento. Meus irmãos,